Olá! Este vídeo faz parte do programa das Oficinas Culturais da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul. O meu nome é Marta Castelo e a oficina que eu irei ministrar hoje é a contação de histórias e o nome do projeto Quero Te Contar. Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aula aqui na oficina de contação de histórias. Eu espero que vocês estejam gostando e as dicas e as opções aí com objetos, acessórios, vocês estejam utilizando, e o importante é participar e brincar com os acessórios durante a contação de histórias e deixar a imaginação fluir. Eu trouxe aqui hoje na aula duas contações de histórias. Eu trouxe uma fábula, né, que é conhecido bastante, mas que eu achei importante. Claro, a história é importante, mas os adereços, né, que vamos utilizar, que é os mesmos que eu utilizei nas outras histórias. Eu trouxe também uma outra opção aqui de história. Lembram do nosso sapo, do sapo da boca grande? Então, ele vai hoje aqui compor o cenário, porque ele vai entrar na história. E trouxe também outra coisa para vocês terem uma opção que eu já tinha mostrado, a música na outra aula. Mas é sempre bom acrescentar, seja com instrumentos, seja cantando, ou até mesmo com um aparelho de som, fazer uma introdução antes da apresentação, fazer uma introdução com a música, fica bem legal. Hoje eu vou fazer a contação de histórias que eu mostrei aqui, do sapo, só que é outra história, chama-se A Festa no Céu, e tem um sapinho também. Então eu achei bacana trazer este sapo para compor o personagem. Aí vocês lembram, né, da caixa aqui que nós fizemos a história da caixa maluca, e aí depois virou um sapo, né, com a boca grande para brincar, depois jogar bola, tentar acertar a boca do sapo, é bem legal. Então vamos deixar aqui o nosso sapinho. Como a história fala de uma festa no céu, o que o violão eu trouxe com o propósito também, claro, da música, né, do som, mas também para compor aqui a nossa história da festa no céu. Então, eu vou começar pelo sapo. Vou deixar aqui a outra história, o outro cenário, porque o que acontece? Quando tem um cenário fixo, que são as cortinas, né? Aí nós vamos mudando aqui o nosso cenário aqui na base da mesa. Aí trazer os elementos, trazer os acessórios, e aí vai colocando tudo em cima da mesa.
Eu vou contar a história da festa no céu, porque vamos nos preparar, porque está na hora do Quero Te Contar. Começar já com a música do sapo. O sapo que não lava o pé. Eu comentei com vocês nas outras aulas que eu estou agregando a música nas minhas contações de histórias. E vocês pensem bem essa opção do instrumento, ou do som, da música, ou cantar trechos. Vão experimentando, vão sentindo, ver o que as pessoas, as famílias que assistem, o que acham, tá? Tudo é um exercício. Eu estou exercitando aqui e aos poucos a oficina vai aperfeiçoando. Então vamos lá. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Vamos de novo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Vamos lá, novamente. Só com o instrumento? Vamos ver. Opa! Opa! Vamos tentar aqui de novo. O sapo não lava o pé. Opa! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Tem chulé! Dá para puxar também o sapa na língua do A. A sapa não lava pá, não lava porca na cá. A marana na laga, não lava pá, paca na cá, pacaxalá. E aí vai na língua do E, do I, do O, do U. E aí é exercício, pessoal. É só para dar um ritmo, uma introdução na história, mas, claro, tem que ir treinando, tem que ir aperfeiçoando, né? Eu toquei em uma aula o Macha Soldado e ficou bem bacana. O sapo, ele é um pouco mais difícil, mas aí já é outro setor, né? Aí já entra o músico. Por enquanto, a gente está aqui exercitando. E o nosso aqui, violão da oficina, ele vai compor a história da festa no céu. Um dia, lá na floresta, estava correndo uma notícia que ia ter uma festa lá no céu. E um sapinho muito esperto e muito mesmo espaçoso ficou sabendo desta festa.
não tinha outro assunto. Todos os animais da floresta estavam sabendo dessa festa, porque era uma festa diferente. Era uma festa somente para bichos que voavam. E o tal sapinho, ele queria ir para a festa. Mas ele não voa. Como que ele vai para a festa? Ah, mas ele falou que ia dar um jeito e iria para a festa. Só que nesta festa só ia animais que tinham asas. E aí os pássaros começaram a tirar sarro do sapinho, porque ele ficava se achando, falando que ia para a festa. E aí foi se aproximando o dia da festa. E teve um dia que o sapo foi visitar o urubu. E aí ficaram conversando bastante. E começou a anoitecer. Aí o urubu perguntou para o sapinho se ele iria na festa. Ele falou que com certeza que ele não ia perder esta festa por nada. Aí ele se despediu do urubu e fingiu que iria embora. Deu a volta na casa do urubu e entrou pela janela e saltou dentro da viola. E aí sabe o que aconteceu? Ele saltou na viola do urubu e aí o urubu foi para a festa e o sapinho dentro da viola. O urubu pegou a viola, pendurou no pescoço e o sapinho dentro da viola. E aí começou a voar, foi voando, voando, voando bem alto, numa altura que dava para ver a cidade lá de cima. E chegou o urubu lá na festa do céu. E aí tinha várias aves de todas as espécies na festa. E aí salta o sapinho de dentro da viola e começou a aproveitar a festa, começou a comer os doces, começou a dançar e os pássaros ficaram indignados, assustados. Como que o sapinho conseguiu ir para uma festa, uma que ele não foi convidado e outra ele não tem asas? O tal sapinho ficou lá se divertindo, mas de olho, porque ele queria pegar a carona de volta para a floresta. E aí todos começaram a se dispersar da festa, começaram a ir embora. E aí o urubu pegou a sua viola, só que ele não percebeu que o sapinho estava lá dentro, só que dormindo, bem encolhidinho, lá no cantinho da viola. E aí o urubu pegou a viola e começou a voar e foi embora. E quando ele começou a voar, durante a viagem, ele sentiu um peso. Aí ele começou a olhar dentro da viola, começou a procurar. E aí ele percebeu que tinha algo lá dentro. Ah, ele achou que era. Era um sapinho. Ah, mas
Mas o urubu ficou tão nervoso que de lá da altura ele jogou o sapinho. E o sapinho caiu de uma altura em cima de umas rochas de costa e se machucou um pouco. E o urubu foi embora. E o sapinho ficou todo machucado. Mas o sapinho ficou realizado, porque ele conseguiu ir para a festa. Esta história é da autora Angela Lá. Eu adaptei a história, tem algumas versões, mas é uma história bem legal para se contar. Eu vou agora para outra história. Vou deixar aqui o violão aqui do lado. Bom, eu acho que dá para deixar o sapinho aqui. Será? Eu acho que aqui. Acho melhor tirar, né? Deixa eu tirar aqui. Então, vamos lá. A fábula que eu escolhi foi Os Três Porquinhos. Vocês podem escolher várias fábulas e podem montar o cenário. Fica muito legal para fazer a contação de histórias. Eu trouxe um chapéu porque sempre na história eu nomeio um personagem, um ou dois ou três. Eu acho interessante. Aí vocês utilizam os acessórios na cabeça, ou vai mostrando. Aí fica a partir da criatividade de vocês. Então eu tenho aqui as 3 casinhas. Vocês lembram dessas casinhas? As casinhas da história lá, das 3 velhinhas. As casinhas da história, a menina e o vestido azul, né? Que tem as vilas. E é show de bola, é bem prático. Tem muitas, mas muitas opções dessas casinhas nos sites, né? Nos aplicativos e dá para vocês criarem formas infinitas de casinha. E fica bem chamativo, é confortável para manusear, para fazer, para contar a história. Então eu acho bem legal essas casinhas. Bom, como na casinha do porquinho, as casinhas, né, digamos assim, eu nomeei aqui as casinhas. Então vamos lá. Essa aqui é a casinha de palha, porque na história fala da casinha de palha, que cada irmão tem uma casa, né, dos 3 porquinhos. Depois tem aqui a casa de madeira, a casa um pouco mais resistente. E tem, por último, casa sólida, que é a casa de alvenaria, certo? Então, vamos nos preparar.
Está na hora do Quero Te Contar. Era uma vez 3 porquinhos. 3 porquinhos irmãos. O caçula construiu uma casa de palha. Só que ele não tinha percebido que aos redores da casa havia um lobo feio, um lobo mau e um lobo com fome, muita fome. E ele ficava rondando ali a casinha, rondando. Mas o porquinho saiu em disparada, entrou dentro da casa e ficou lá todo encolhidinho. Aí o lobo já gritou: saia desta casa, porque eu vou assoprar. E aí o porquinho lá dentro, encolhidinho, quando ele abriu os olhos, já não tinha mais telhado, a casa já não estava mais no lugar. O vento, a forma como o lobo assoprou, derrubou a casa no chão. Aí o irmão do meio, o segundo porquinho, saiu desesperado. Eu preciso de proteção, irmão. E aí conseguiu se esconder na casa de madeira do irmão do meio. Aí os dois ficou lá bem encolhidinho, escondidinho lá dentro da casa de madeira. Mas o lobo chegou com toda a pose e já foi logo avisando: saiam de dentro desta casa, porque eu vou assoprar. Rapidamente, os 2 porquinhos saíram correndo e aí eles foram para a casa do outro irmão. Porque o irmão, ele entende de engenharia, por isso ele fez a sua casa de alvenaria. E aí os 3 ficaram na casa de alvenaria. Aí o lobo já foi logo dizendo: vocês vão sair daí agora, porque senão eu vou assoprar até sua casa cair. Aí continuaram firme lá. E a casa não caiu, porque era uma casa de alvenaria. Aí eles todos saíram da casa, passeando, né? E o lobo ficou lá na floresta. Aí os 3 irmãos se uniram e disseram um para o outro: é melhor a gente estar junto do que estar separados. A partir de hoje, nós vamos morar todos juntos. E aí, eles ficaram mais amigos ainda. E assim é o fim da história. E aí, vocês gostaram? Esta é uma das formas de contar uma história, de uma fábula, mostrando os objetos. Eu, particularmente, eu gostei de representar nessa história as casinhas.
porque as casinhas elas dão um efeito, né? Porque tem isso também. Tem objetos que você pega, você olha assim, mesmo que seja um papel, não tem tanto efeito, né? Então, é interessante tratar bem dos objetos de vocês, dos acessórios, principalmente da parte, né, do teatro também. Então, nós fizemos a nossa história, é curtinha, né? Mas é uma história que comove, né? Até mesmo, não sei se é porque tem crianças que gostam de ler, mas essa história ela é comovente, porque ela dá referência realmente das cantigas de rodas de antigamente, né? E é isso. Então eu terminei a história com os objetos. Bom, eu trouxe só um chapéu, mas também se você mora perto, se você não vai demorar muito e de repente você não quer deixar a casa sozinha, é uma opção, né, de cada um. Então vamos lá, que eu vou pegar agora a próxima história, só que eu vou aproveitar e conversar sobre o cenário aqui com a mesa de base. Vocês percebem que eu peguei aqui, dá pra ver? Não, né? Deixa eu ver aqui. Agora dá. Aqui, pode perceber que eu tenho uma mesinha aqui. Eu ainda vou trazer história com pipa. É bem legal, é colorido e alegre, né? Este pano que está aqui na mesa, vocês podem colocar outra cor também, tá? Pra ficar mais colorido. Aqui eu coloquei um tom de azul para dar um efeito mais forte, para as cores ficarem mais intensas. E aqui tem a máscara, né, que eu sempre coloco, que representa o teatro. Hoje eu não trouxe a minha caixinha para guardar o meu material, né, de contação de histórias, porque eu trouxe tudo prático. Vocês veem que é tudo fácil de carregar. Procurem, quando vocês forem contar a história de vocês, utilizar somente o que vocês precisam. Então, por exemplo, vocês vão fazer um recorte e começa a fazer aquela bagunça, e aí já mistura com outro cenário. Sabe o que vocês fazem? Coloca na caixa, no baú de histórias, pratica e melhor do que tudo, muito prática. Eu vou colocar este aqui. Este tom vermelho do TNT dá para fazer o inseto, a joaninha. Sabe aquela história do vídeo aula passado, que contava a história como é que se diz, das bolinhas? Que a joaninha, ela nasceu sem as bolinhas.
de repente vocês colocarem o TNT todo na parede, só que antes colar aqui ou as flores, né, que eu mostrei para vocês as opções, e principalmente de recorte, para a flor ela ficar bem franzidinha ou ela ficar mais aberta. Então, aí vai de vocês. Eu vou, na aula que vem, trazer 2 histórias, e dependendo do tempo também, e dependendo do conteúdo, do tempo da história, eu vou contar uma fábula, mais uma fábula. Ai, mas você está contando fábula. Todo mundo sabe da história dos 3 porquinhos, Cinderela e outras. Mas você fazer a contação de histórias com um livro e e contando a história com o objeto, enriquece mais. E quem está assistindo vai se tornando mais estimulado para ouvir a sua história. Então, pensem aí em histórias com fábulas em que vocês manuseiem os objetos, os acessórios, né? O lobo, por exemplo, igual eu utilizei esse chapéu aqui para a contação com um lobo. Mas vocês podem utilizar aquele bichinho de cabeça, né, de pelúcia, igual eu utilizei o da onça. Então, é usar a criatividade, pessoal. Eu vou deixar aqui tudo guardadinho. Eu toquei, vou aproveitar aqui que o violão está aqui. Deixa eu colocar aqui o sapo, né? De volta. O Marcha Soldado. Por exemplo, o Soldadinho de Chumbo. Colocar também como introdução, Marcha Soldado. Eu toquei na outra aula. Deixa eu tocar aqui novamente. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acorda, acorda, acorde a bandeira nacional. E também eu toquei na outra aula só com instrumento, fica bem bacana também. Tá legal? Vamos ver se sai o som do sapo só no instrumento. Vamos ver. Saiu um pedacinho, mas já dá uma diferença. Vocês veem que quando tocamos, quando entra a música na história, o clima já fica diferente, né? Já dá o pessoal
tem pessoas assim que assistem a contação de histórias e ficam um pouco desligado, aí sai ali do propósito da história, começa a pensar em outras coisas. Então, quando fazemos a apresentação, claro, tem pessoas que levantam, tem a necessidade de fazer alguma coisa, de resolver alguma coisa, mas mantenham firme e continue com a história. Se puder, até volta falando dos personagens e vai mantendo. E vai mantendo as pessoas assistindo. Bom, durante as oficinas, vamos exercitando para as aulas ficarem mais refinadas, principalmente com a música, as histórias, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e vamos continuando, aperfeiçoando a cada história, trazendo elementos, objetos e os acessórios, ok? Na próxima aula eu vou fazer as 2 contações de histórias e vou trazer também elementos, mais objetos, acessórios. Tem coisas que realmente estão sendo reutilizadas para a história, mas vocês percebem que quando a gente começa a contar a história, vocês percebem que o que vocês viu do cenário ou do próprio personagem, vocês já não veem com mesmos olhos. Vocês começam a entrar no mundo ali do imaginário. Então, por exemplo, eu fiz a contação da caixa. E a caixa é da história da caixa maluca. Eu já observando e focando no sapo, eu não lembro mais da caixa. Que o sapo, ele está na frente da caixa maluca. Não dá para perceber. Vocês veem que já é uma outra história. Então, hoje não foi o dia da caixa maluca. Hoje foi o dia do sapo, né? Do sapinho. Então, é isso. Aos poucos, vamos descobrindo formas de contar uma história alegre, para cima, vibrante. E esse é o propósito da oficina. Aliás, o propósito da oficina, quero te contar, é você saber o que você quer contar. Por exemplo, você está contando a história, mas você pode adaptar esta história. Então, você começa a imaginar o que você vai contar e adaptar nesta história. Então, por isso que eu coloquei, para chamar a história, a frase: vamos lá, que está na hora, eu quero te contar. Quero te contar uma coisa bem legal, eu quero te contar uma história, eu quero te contar várias coisas. Então,
é criatividade. Aqui na oficina é criatividade, é trazer novidades para a história, tá bom? Então é isso, eu vou guardar aqui o violão. Deixa eu ver aqui se tem capa, porque eu sempre falo para vocês se organizem, né? Tem que se organizar aí, porque tem que ter o espaço, ele tem que estar sempre livre, sempre organizado, porque ajuda na criação de outras histórias e também na montagem dos cenários. Por exemplo, fazer um recorte, né? Deixa eu fechar aqui. Acho que eu consegui fechar. Prontinho. Vou já colocar aqui o... Não posso deixar a minha caixa aqui, né? Deixa eu guardar aqui. Eu ia passar para vocês o que eu vou contar na próxima aula, mas eu acho melhor deixar na surpresa, né? Bom, eu espero que vocês trabalhem bastante a criatividade com as histórias, criem o espaço, o que vocês vão colocar no cenário, e aí deixa a imaginação levar vocês. E aí, na próxima aula eu vou ver se eu trago figurinos também, aí para nós compor a história, tá? Então, até a próxima. Até a próxima videoaula.